7 horas mais 39 minutos, 7h39. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Hoje de manhã de quarta-feira, gente, dia 19 de novembro de 2025. Eu sei que o clima lá fora, né, o tempo lá fora, não dá a entender que estamos em novembro, né? Mas que fique claro, não estou reclamando, estou achando ótimo. A gente não está vivendo aquele calorão, né, que era costumeiro nessa época do ano, e nos últimos anos, calor acima da média. Novembro também é um mês muito propício para a gente começar a gastar também, né? Por quê? Aparecem as promoções, a gente já começa a pensar no final do ano, então a gente já fica pensando em 13º, a primeira parcela vai entrando e parece que está sobrando dinheiro, né? São questões que tem muita gente de olho nesse nosso dinheirinho suado, né? Afinal de contas, tem empresas sérias trabalhando com a famosa Black Friday, que aliás é uma boa oportunidade, mas tem muita gente olhando também e usando tudo isso como isca para roubar o nosso dinheirinho suado. Eu acho que não tem outro termo melhor para dizer sobre isso, né? O que está acontecendo. O mundo moderno traz facilidades, mas também facilita os golpistas. E o trabalho, quero elogiar aqui a cooperativa, né? O Sicredi, porque é a única cooperativa de crédito que está falando sobre esse assunto e trazendo seus especialistas para debater o tema. Toda vez que a gente traz um assunto para o rádio, a gente passa a discutir esse assunto. A gente passa a conversar em casa, a gente passa a conversar com os amigos e a gente começa a trocar experiências, né? E isso é muito importante. E Black Friday está chegando aí, 63% dos consumidores não reconhecem os golpes feitos com a inteligência artificial. A gente fica muito ansioso na hora de comprar, né? Esse é um momento assim, tem um colega meu que quando chega 11/11 fica desesperado aqui na emissora, né? Aquilo só pacote subindo, só que a gente tem que prestar atenção, né? Em muita coisa. Bom, vamos conversar com o pessoal do Sicredi Vanguarda. Vou conversar aqui com o assessor de segurança da Sicredi Vanguarda, o Odinei Gressler, e com o gerente da agência Willy Bart, o Ricardo De Antoni. Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença. Gente, vamos lá, né? Black Friday chegando e a fraude tá aí do ladinho, né? Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes da rádio, jornal. É um prazer estar aqui, uma alegria, obrigado pela oportunidade. E de fato, nós vivemos o período, né? É um período bem bacana, né? Que a gente vem achando que o recurso extra que nós temos, né? Quando se fala de trabalhador, são recursos que a gente pode gastar e sem ter um maior controle. E é evidente que isso, para uma educação financeira, para um orçamento familiar, pode pesar sim. Quando a gente fala em necessidade e nós falamos em a questão de impulsão, né? Ter impulsividade com relação à compra, né? Se há necessidade ou realmente é algo que, me chamou a atenção pelo preço, pelo prazo, pelas condições. Então é algo que a gente está aqui hoje, junto com o Odinei, para a gente falar um pouquinho também sobre a questão dos golpes. Até porque o cartão de crédito hoje facilitou muita coisa, né? Mas a gente tem que entender que é necessário que a gente tem uma renda sustentável para isso, né? Independente que vá pagar daqui 30 dias, em 4, 5, 6, 10 vezes, mas tem que ser pago. E muitas vezes a gente não se prepara para as eventuais emergências, né? Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos que estão nos ouvindo através das ondas da Rádio Jornal, né? Hoje nós estamos aqui e é um prazer a gente sempre retornar para a gente falar sobre assuntos tão importantes, né, Cunhasque? Da mesma forma, Ricardo, a gente falar sobre prevenção, trazer dicas de segurança para a gente evitar prejuízos financeiros através de uma tática criminosa que está bastante forte aí no momento, o golpe, a fraude. E é exatamente isso, a gente tem que cuidar com as compras no impulso para a gente não deixar aquilo que era no começo ali um produto, um serviço que eu preciso, né, deixar se transformar ali num pesadelo, porque eu acabo agindo no impulso, de repente caio num golpe, numa fraude, acaba tendo ali um prejuízo, né, e acabo não recebendo o produto que eu tão desejava anteriormente. Bom, vamos lá. O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que prestar atenção, gente, no primeiro momento,
para não transformar um clique aproveitar uma super oferta na Black Friday para uma Black Fraud? Naturalmente, os criminosos eles já utilizam bastante a web, a internet, para criar sites falsos, sites clonados, links suspeitos, né? Clonar também perfis de pessoas que são influentes aí na internet, né? Para tentar disponibilizar uma oferta vantajosa demais e a pessoa acaba sendo induzida ali a clicar, né, ali num link falso com o objetivo de comprar um produto cujo valor se destoa muito da realidade. E aí a gente precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, ofertas vantajosas demais. A gente já precisa começar a suspeitar por aí, né? Então é importante nesse momento de Black Friday a gente começar a pesquisar com antecedência, comparar valores em sites diferentes, em lojas diferentes, para você ter uma noção dos valores reais de mercado do produto ou do serviço que você deseja adquirir. Esse é um ponto muito importante, né? Verificar também a reputação, né? Buscar o site oficial da loja que você deseja comprar, seja ela online ou física. É importante a gente olhar para isso também, porque como foi mencionado, existe muito link, muito site fraudulento que os próprios golpistas criam, né? Para induzir a pessoa a fazer uma compra de um produto que talvez depois você não vá receber. Então são dicas que ajudam muito, mas a gente precisa começar a pensar com antecedência para não chegar aquele momento e a gente agir no impulso, fazer aquela compra no impulso, né? Como você mencionou, Cunhasque. Às vezes a gente tem uma pressa ali, a gente quer comprar o mais rápido possível, quer ver o produto chegando, mas gera um alerta aí, a gente tem que ter uma atenção porque pode ser perigoso. Uma isca muito fácil de ser utilizada. Eu vou usar aqui um site que eu vejo que é muito seguro, que sempre fazer, só que eu tomo uma medida. Eu tenho ele no meu celular, que é o Netshoes, por exemplo. Então lá tem calçados, roupas, material esportivo, para quem não conhece. Só que eu recebo muita promoção para ver no Instagram, rolando Instagram. E aí tem que prestar muita atenção. Não comprar porque ali tem um atalho. O próprio Netshoes cria um atalho para você entrar ali e chegar lá. Só que aí eu acho que um ponto perigoso, porque se eu vejo a promoção ali, eu fecho o Instagram e vou lá para a própria Netshoes. Não vou para aquele atalho, porque pode ter um descaminho da informação no meio nesse trecho, e aí a gente acaba caindo. Uma coisa que eu percebo que as pessoas não olham muito, duas coisas para tomar cuidado nesse tiro de Ney, daí pode ficar à vontade, porque daí a gente pode falar mais à frente de como, além de evitar, mas situações que se tem como estornar, como fazer, qual a melhor forma de você colocar ali seu cartão, né, para não ter risco, no débito ou no crédito. Agora tem muita oferta no Pix, que aí, né, fica difícil também. Então, mas o que eu percebo? Tem a loja principal. E o que as pessoas não entendem, que essa loja online é parecido com um shopping ou um grande mercado que vende outras marcas ali dentro, né? E que tem outras lojas. Eu posso ter uma loja dentro da Netshoes, por exemplo, para vender a mesma marca que ele está vendendo lá, né? Mesmo calçado, por exemplo. Então, analisar a procedência, o Netshoes, por exemplo, só estou citando a Netshoes como exemplo, aliás, patrocina nós, Netshoes. Nesse sentido, eu estou olhando lá, e aí eu entro naquela loja parceira. Ela tem um score, uma nota. Outro detalhe, analise os comentários de quem recebeu o produto, de como chegou, como foi. Isso não só evita golpe, como frustrações, né? Mas olhe os caminhos que tem para você ter um nível de segurança, né? Eu acho que esse é o beabá, né? A compra online, ela tá ficando um pouquinho mais complicada do que já foi, mas é necessário, porque depois para estornar, para ver essa questão, ela fica bem mais difícil, né, Odinei? Fica mais difícil. Depois eu vou deixar o Ricardo comentar aqui sobre os meios recomendáveis aqui para fazer compras online. Nós temos ali o cartão virtual, né, que é algo importante, depois ele vai comentar. Mas sim, nós temos muitos caminhos que a gente pode utilizar ali para a gente fazer uma espécie de análise de investigação preliminar, né, para a gente identificar se aquele site, se aquela plataforma de fato ela é confiável, porque existe muito e acontece muito dos criminosos clonarem os sites oficiais das lojas. Eles criam um site
quase idêntico, né, para induzir a pessoa a clicar. E aí nós temos lá, né, a exemplo do próprio Mercado Livre, por exemplo, você consegue ver lá a reputação, né, do vendedor, né, os comentários de quem está realizando as compras. Nós temos também o Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um recurso muito utilizado, né, bastante ideal para a gente fazer alguns tipos de investigação. Porque, por exemplo, você lança lá, né, uma determinada loja, já vai existir, se tiver alguma coisa fraudulenta, alguma coisa errada com aquele vendedor, alguém provavelmente que já sofreu uma situação indesejada, muitas vezes já colocou um comentário ruim lá. Eu já percebi, já passei por essa situação, né, e eu consegui evitar uma situação indesejada consultando o Reclame Aqui também. Uma vez, Cunhasque, faz alguns anos atrás, eu queria comprar uma TV. Eu fui vítima de uma fraude. Né? E muitas vezes esse aparelho aqui, ele escuta umas palavrinhas, né? Eu vou comprar uma TV aqui, o celular, né? Às vezes ele escuta umas palavrinhas e às vezes começa a aparecer um monte de propaganda lá. E lá no Instagram apareceu uma propaganda ali, um link, né? De uma TV do jeito que eu queria. Um valor bem atraente, não destoava muito do valor de mercado, porém aquele link induziu o meu clique, né? Fui lá, cliquei no link, né? Direcionou para uma página falsa que imitava, assim, era quase idêntica à página oficial da loja virtual, da loja online. Fui lá, cliquei, fiz a compra, inseri os dados no meu cartão. Detalhe, eu não perdi o valor da compra do produto. Porém, os criminosos roubaram as informações do meu cartão de crédito e passaram a comprar com ele na internet. E aí eu comecei a perceber que na minha fatura começou a aparecer uns valores lá que não fui eu. Né? Não fui eu que fiz aquela compra. Aí eu comecei a suspeitar, sabe? Então, olha só, a gente tem muitos caminhos para a gente percorrer, para identificar se aquela plataforma, se aquele canal daquele produto que está sendo ofertado ali, de fato ele é confiável, a gente consegue ver a reputação, né? Geralmente lá em cima onde tem lá o www.com.br, alguma coisa lá, tem um cadeadozinho que demonstra ali se é o site oficial da loja ou não. Tudo que destoa disso a gente já tem que elevar um pouco a régua ali do alerta. Então tem vários detalhes, inclusive, que nos ajudam no dia a dia para a gente decidir qual que é o melhor caminho, né? A decisão de compra, né? Se eu espero, se eu investigo um pouco mais. E o que eu devo fazer se eu cair no golpe? Como esse exemplo? Aí é procurar a instituição financeira o mais rápido possível. Hoje, inclusive, existe uma atualização quando o pagamento por Pix, né? E a gente volta a falar mais uma vez, o Pix ele não é um vilão. O Pix é uma ferramenta... a ferramenta de pagamento mais utilizada hoje a nível de Brasil, né, por ela ser segura, porém ela é instantânea e rápida. Só que daí ela traz alguns riscos, porque o Pix ele é um pouco mais difícil de você contestar um pagamento. A exemplo, quando a gente compara com o cartão de crédito, o cartão virtual, ele é um pouco mais complexo. Porém, se você foi vítima, se o dinheiro já foi, procure a sua instituição financeira o mais rápido possível, seja através de um canal oficial, 0800, ou indo até uma agência presencialmente, né? Hoje, nos aplicativos, no Sicredi, nas movimentações do Pix, hoje tem o autoatendimento do Pix, do MED. Uma atualização recente do próprio Banco Central. Então hoje você consegue contestar um golpe, uma fraude através do próprio aplicativo. Lá nas movimentações do Pix tem lá contestar pagamento. Você consegue abrir um MED, que é o mecanismo especial de devolução, e essa ferramenta ela vai ser acionada e vai percorrer o percurso do valor até as contas de destino para tentar resgatar aquele valor. Eu falo tentar, porque o criminoso, quando ele obtém sucesso, o que ele faz? Ele tende a consumir o mais rápido possível aquele recurso, justamente para não dar chance para a vítima vir e conseguir resgatar de volta esse valor para ele. Só que detalhe, infelizmente golpe não existe em garantias de ressarcimento, então a gente tem que ter esse cuidado aí. E claro, essa ferramenta, esse recurso que eu menciono aqui, o autoatendimento, o MED, ele só pode ser acionado em casos de golpes ou fraudes. Não se aplica por erro operacional do usuário, eu fui ali inserir uma chave Pix errada, ou mesmo desacordo comercial. Eu comprei um produto seu, Cunhasque, eu não posso acionar o MED ali por questão que foi um desacordo comercial entre as duas partes. Só se aplica em casos de golpes e fraudes. Aí o Ricardo ele pode comentar, sobre qual que é a melhor alternativa, o melhor meio de pagamento que a gente pode utilizar em compras online. Bacana, gente. É importante na questão dos golpes a gente prestar muita atenção. O que acontece? A gente deve prevenir do que remediar, né?
Porque muitas vezes a remediação não há solução, né? O recurso foi para o golpista, na conta do golpista, e ele normalmente já espalha esse recurso para outras contas, né? Mas é importante a gente saber que a gente tem que ter uma razão, ter razão na compra, né? E observar com bastante cautela, com bastante calma. Acho que a palavra ali é calma. Por quê? Os golpistas, normalmente, eles vão trabalhar no quê? Naquilo que a pessoa acha que vai ganhar vantagem. Opa, tem um preço legal. Opa, eu estou ganhando dinheiro, vou mandar esse dinheiro que eu vou ganhar mais dinheiro. E isso é ilusão, né? Não existe essa questão. Mas também, com relação à prevenção, a gente destaca aqui o cartão virtual. Esse cartão virtual, ele está no aplicativo, né? No qual as pessoas que fazem compra online, utilizando ele, cada compra, esse cartão virtual gera um novo número de cartão. Então, assim, para gerar uma clonagem, gerar algo nesse sentido, é praticamente impossível, né? É impossível porque cada compra, por exemplo, Cunhasque, você vai lá e faz uma compra no teu cartão virtual. Essa compra gerou um número de cartão. Eu estou indo comprar outro, fazendo outra compra, gera um novo número. Então, assim, os golpistas não têm acesso à clonagem desse cartão e utilizar ele para compras deles, né? Então, assim, isso é importante. Agora, eventualmente, você fez uma compra num site, algo que não é oficial, infelizmente, aí realmente foi feita a compra e acaba gerando esse prejuízo. Ou seja, normalmente isso acontece quando a gente acaba clicando no link de isca, né? A gente não percebe, lá tá falando uma coisa, a gente acha que é aquilo, aí é outra coisa. E aí sempre vem o sim, tem que cuidar com o dedo nervoso, eu sempre brinco isso, né? Que você vai lá e já vai, sem ler tudo, já vai clicando sim, sim, sim. E aí quando você vê, deu todos os acessos. Aconteceu recentemente, nós inclusive aqui utilizamos a rádio para isso, num link que estava rodando a cidade aí, que vinha, a estratégia deles foi numa algo mais, eu diria assim, mais material, que é o link eu chamo aquilo de o link da curiosidade, né? Porque na verdade não veio um link, veio um PDF, né? E o PDF parecia que estava corrompido, né? Você podia clicar nele que não abria, só que automaticamente você estava abrindo espaço para o acesso para os meliantes. Então, e utilizando empresas, você hoje capta a informação de qualquer empresa, de qualquer um aqui que está aqui nessa mesa, inclusive na rede social, na internet, e isso assim, se você for mais fundo, se você tem a capacidade de ir mais fundo como hacker, pega todas as suas informações, desde endereço e tudo. Então, conseguir, dessa forma, eles conseguem gerar essa especulação, né? E aí vem no teu WhatsApp e parece que foi o Ricardo, mandou para mim aqui. Fala, tá, mas eu não pedi orçamento, o que é isso aqui? E clicava, né? E é o que estava acontecendo. Então, a gente usou a emissora, as redes sociais para isso, deu muito certo aqui, todo mundo já ficou atento e circulou o Brasil. Da mesma forma que os meliantes estavam usando, acho que o Brasil inteiro naquela semana ali utilizou de alerta, né? As redes sociais de alerta e os meios de comunicação para isso. E o trabalho de vocês nesse sentido, ele é fundamental. Como eu disse no início aqui, o Sicredi é a primeira cooperativa de crédito, está aqui falando abertamente sobre esse assunto, alertando. Aliás, parabéns pela mudança que tivemos no aplicativo, né, do Sicredi Quem Usa. Agora a gente está se sentindo realmente mais seguro, há mais etapas para fazer, é verdade, mas a gente entende o porquê, né, e isso é fundamental para trazer, porque dinheirinho tão suado e mais, né? A gente cria uma expectativa, às vezes a gente quer se dar um presente ou quer dar um presente para alguém, quer fazer, e o que a gente puder economizar é sempre bom, né? E usar os meios, e é gostoso comprar online, né? Falar bem a verdade é bem interessante, né? E só que quando você acaba caindo num golpe, cria uma insegurança natural, né? E por isso o trabalho de vocês é muito importante, porque tudo que está acontecendo é ótimo, a gente não pode parar com isso, né? Com certeza, Cunhasque, até eu trago a população, sempre desconfiem,
nunca vá no impulso, né? Desconfie realmente, não aceite, na dúvida não faça. Nós da agência, nós estamos à disposição para conversar com vocês, ajudar vocês, e assim, diariamente a gente percebe que as pessoas infelizmente têm caído. E normalmente também os golpistas, eles vão se aperfeiçoando nos golpes, né, Odinei? Inclusive nós temos 2 golpes aí que está em destaque agora, que de repente poderia comentar conosco, né? Com certeza, a gente tem 2 novas modalidades, né? Um deles é o golpe do falso advogado. Muitos já caíram aqui na nossa região, então bastante cuidado. Nós temos o golpe do silêncio. Puxa vida, o que é o golpe do silêncio? Está acontecendo também. O golpe do falso advogado, né? O criminoso muitas vezes ele tem acesso, e muitos processos que estão discorrendo são informações públicas. Então ele tem algum acesso, ele vai lá, ele identifica todo as informações do processo, ele identifica quem é o advogado. Aí o que ele faz? Ele coloca uma foto, uma imagem que ele pega na internet, numa rede social do advogado da vítima, coloca um número qualquer, entra em contato lá com a vítima, se passa pelo advogado dele e começa a pedir taxas porque o processo está andando, né? Porque vai ser ressarcido, né? E aí as pessoas acabam caindo no golpe. Então bastante cuidado, né? Se alguém entrar em contato contigo, se passando pelo seu advogado, certifique-se de que é ele mesmo que está falando contigo. Não realize nenhum pagamento sem antes certificar, isso é muito importante. O golpe do silêncio, né? São aquelas ligações que muitas vezes a gente recebe, a gente fica ali, alô, e ninguém fala nada do outro lado, sabe? Quem é? Tem alguém aí? Você vai falar comigo? Não vai? O que está acontecendo neste caso? Os criminosos estão utilizando a tal da inteligência artificial para clonar a sua voz. Então lá do outro lado tem um sistema, uma inteligência que está ali captando, né, a sua timbre, a sua voz, com o objetivo de aplicar outros golpes posteriormente, utilizar o seu tom de voz numa gravação, sei lá, para um golpe de um falso sequestro, se passando por um familiar ali que foi supostamente sequestrado, né, ou outras situações, né, entrando em contato pelo golpe do WhatsApp, pedindo dinheiro. Olha quantas possibilidades que o criminoso tem. Então eu trago esse alerta a todos que estão nos ouvindo para tomar bastante cuidado. O Ricardo trouxe aqui uma dica de segurança muito importante: sempre desconfiar, parar para pensar, não agir no impulso, né? Será que isso é real? Será que é alguém querendo me aplicar uma peça? Gente, quero agradecer aqui a equipe do Sicredi, Odinei e Ricardo pela oportunidade de estar esclarecendo tudo isso. Fica o canal aberto aqui para a semana que vem, para a próxima, quando quiser falar disso, porque a gente tem que cada vez mais falar sobre esse assunto, trazer mais informações para ficar claro. Eu volto às 11 com a Tati, na sequência está chegando Luciane Reolon. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã.